O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo e bem-vinda, este é o podcast O Monolito, eu sou Leandro Amin e a gente começa mais uma etapa de entrevistas, mais uma série de episódios. Te convido para ouvir os anteriores, certamente tem algum que você vai se interessar e a gente começa a nova etapa muito bem, pois tive o prazer de ter comigo o Alexandre Padilha, médico, professor e, a gente está gravando isso em 2023, pela segunda vez, ministro-chefe de Relações Institucionais do Brasil. O Padilha é um amigo da casa, é um amigo da Central 3, essa conversa demorou até demais para acontecer, por culpa minha, inclusive. Impossível a gente não falar de Brasil, né? E a gente falou de Brasil, de passado e de futuro, sob diversos aspectos e também trocamos uma ideia sobre a vida que a gente leva aqui. Eu convido você a ficar com a gente na conversa. Alexandre Padilha, obrigado por falar comigo, obrigado por falar com o Monolito. Geralmente eu começo perguntando para as pessoas aqui como foi a sua quarentena, mas com você eu vou fazer uma pergunta com um acréscimo pequeno, que é a seguinte: você é médico, como foi a sua quarentena? Obrigado por estar aqui comigo. Poxa, Leandro, primeiro eu que agradeço da gente poder bater esse papo, conversar aqui. Eu tenho que confessar, antes de mais nada, Leandro, que eu estou com a sensação que eu tinha exatamente durante a pandemia. Eu sou médico infectologista, estava como deputado federal durante o período da pandemia, mas continuava dando aula e atendendo, porque mesmo quando estava como deputado federal, eu não parei de atender junto com os meus alunos. Então, toda segunda e sexta eu ficava junto com os alunos atendendo na unidade de saúde, no hospital, e sábado, domingo, o tempo todo tendo que ir para o hospital para poder conversar com as pessoas, né, encontrar amigos, solidariedade, ia lá, o pessoal pedia, porque quase ninguém podia entrar no espaço hospitalar. E eu quero dizer que os poucos momentos, assim, os grandes momentos de relaxamento durante toda a pandemia, era exatamente ouvindo o pontapé da Central 3, era ouvindo vocês, sabe? Ouvindo o meu jogo de botão, ouvindo cada um de vocês, ouvindo o xadrez verbal da Central 3 quando era para ouvir mais tempo. Para mim, a pandemia foi, acho que é um somatório, assim, né, de emoções e de experiências, né? Primeiro, por ser médico infectologista, né? Segundo, por ter sido ministro da Saúde do Brasil e ficar absolutamente chocado. Não tem outra expressão com que foi a nossa batalha durante a pandemia para que o mínimo, né, que o SUS pode fazer, que o nosso direito à saúde, aquilo que está na Constituição, a responsabilidade, a defesa da vida, que é o mínimo, né, e sendo desrespeitado o tempo todo. Depois, muita mobilização, né, porque foi uma série de incertezas para todos nós, inclusive para os profissionais de saúde, para especialistas como infectologistas como nós, né, e não era fácil, Leandro, porque você ia para a unidade de saúde, ia para o hospital, ou quando estava dando aula e trabalhando e atendendo, ou quando estava visitando alguma pessoa que estava internada, e você chegar em casa, sabe, ter que
tirar a roupa. Eu e todos os profissionais de saúde faziam um verdadeiro ritual de você chegava em casa. Eu lembro que em casa entrava pela porta assim da cozinha. Eu moro num apartamento em São Paulo, lá no centro de São Paulo, lá do lado da Praça da República. Então, entrava pela porta da cozinha para ter um balde ali do lado, tirava a roupa para desinfetar e entrava em casa. Eu tenho uma filhinha de 8 anos, na época ela tinha 4, 5 anos, né? E até ela mesmo falava assim: papai, antes de chegar para me abraçar aqui, vai tomar banho, vai se desinfetar, né? Ela, minha companheira, a preocupação de você levar o vírus para dentro de casa, né? Então foi um somatório de emoções, né? De afetos e também de muito aprendizado, de muito esforço de luta, de quem foi ministro da Saúde, de quem é infectologista, de quem estava como deputado federal. A gente criou uma comissão de fiscalização, então tinha que fazer o enfrentamento político, a denúncia política, né? E de quem é companheiro, de uma companheira, jornalista como você, pai de uma menina que estava com 4 anos de idade, filho de uma pediatra que tem 76 anos de idade, não saiu do hospital durante a pandemia toda. Minha mãe trabalha no Hospital do Servidor Público do Estado, já era para estar aposentada, não largava, e na pandemia, todo mundo querendo que ela ficasse em casa, mas não, tem que estar lá no hospital para acompanhar, porque senão os trabalhadores vão se expor, né? De quem tem um pai que hoje está com 82 anos, preocupação do que podia ser a situação de saúde dele, ficar o ano inteiro sem encontrá-lo, né? Durante o ano inteiro sem encontrá-lo fisicamente. Então, foi um somatório aí. Felizmente superamos, graças à ciência, graças à solidariedade das comunidades, das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que carregar os vários aprendizados ali do que foi toda a pandemia. Alexandre Padilha, que é filho do Anivaldo e da Macileia, correto? Padilha, o que eu vou te perguntar agora tem um pouquinho, mais ou menos um pedido, uma sugestão, um desejo, mas está travestido de pergunta, que é um sentimento sincero que eu compartilho contigo e vou tentar fazer do jeito mais direto possível. Não seria o caso de o Brasil pedir de maneira institucional desculpas para o povo brasileiro pela pandemia, independente se era outro governo, a gente sabe que era outro governo, são outras pessoas, mas o Estado é o mesmo, né? O Estado brasileiro operou, no meu ponto de vista, uma espécie de tortura coletiva. Foi torturante, causou um trauma coletivo muito importante em muita gente. Todo mundo sabe quem é o autor desse terror, todo mundo sabe, tem nomes e sobrenomes. Mas quem tomou e deixou de tomar as decisões que nos levaram à cloroquina e a um cenário onde 4 de cada 5 mortes poderiam ter sido evitadas. Essas são as estatísticas que a gente tem à disposição, o que significa cerca de 400 mil vidas que poderiam ter sido evitadas e foram perdidas e poderiam não ter sido perdidas. Esse trauma passa pelo Estado brasileiro, independente de nomes. Então, te faço essa provocação. Será que você não considera justo que parte da sociedade tenha essa expectativa, espere que um dia o Brasil, como país, como instituição, peça desculpas? Olha, amigo, eu acho que tem um conjunto de reparações a serem feitas ainda na pandemia, né? Várias delas a CPI, que aconteceu no Senado, a gente acompanhou de perto, eu era deputado federal, ajudava as senadoras e senadores, né? Apontaram, né, tanto de crimes que ainda sequer, né, teve andamento ainda por conta da Procuradoria-Geral da República à época, né, de andamento em relação a isso. Então, acho que tem crimes a serem devidamente apurados e condenações acontecerem pelos responsáveis por isso, né? Tem um conjunto de situações que eu acho que são reparações necessárias, né? Por exemplo, tem todo um debate que o governo e o Congresso fazem, por exemplo, dos chamados órfãos da pandemia, né? Várias crianças, adolescentes, né, que perderam seus pais durante a pandemia. Então tem uma forma de reparação a isso, né? Foram criadas, alguns estados criaram bolsas, iniciativas como essa nesse sentido, né? E acho sim, acho que é super válido o seu debate, né?
a gente tem um Estado que é um Estado federativo, né? Nós somos uma federação, então, de certa forma, também teve essa tensão na própria Federação Brasileira, né? Você teve posturas do governo federal, mas posturas de confronto de governos estaduais e municipais, então como pensar isso em relação a qualquer responsabilidade, né, do Estado brasileiro, na medida em que teve governos estaduais e municipais que tiveram posturas diversas em relação a isso, né? Acho que e muito importante a gente trabalhar com a questão do direito à memória, né? Que isso é fundamental para evitar que isso se reproduza. Então, eu lembro na época no Congresso Nacional a gente chegou a aprovar, isso tem sido cobrado, inclusive da atual legislatura, de ter uma espécie de memorial que conte a história, que explicite as pessoas, né, a situação que teve. O Ministério da Saúde, através da Fundação Oswaldo Cruz, também trabalha com isso, com a ideia de ter essa coisa da recuperação da memória, de não poder esquecer nunca mais, né, essa situação. E de fato, eu acho que algumas formas de reparação têm que ser feitas, entre elas, eu acho que tem que se analisar, assim, faz sentido analisar isso que você está mencionando, obviamente, né? Muitas vezes, eu nunca me esqueço o dia que o presidente Lula fez questão na África, né, de pedir desculpas publicamente pelos anos de escravidão do país, do que significou, né, o sequestro de pessoas do continente africano para virem para o Brasil, né, da necessidade de políticas de reparação para isso. Quando ele criou a Universidade Brasil-África, foi nesse sentido. Quando aprovou a lei de colocar nas escolas brasileiras a história da África, foi nesse sentido, né? Não tem dúvida nenhuma que a gente precisa ter medidas de reparação. Uma delas, a mais imediata, eu diria, que é essa rede de proteção social para os órfãos da pandemia, né? Nós temos várias crianças, adolescentes que perderam seus pais, algumas perderam os pais, os avós, perderam toda a rede de proteção da família naquele momento e que a gente precisa de uma reparação imediata a elas. Padilha, assim, a política, né, entre outras muitas coisas, né, ela passa pela habilidade de alinhamento, seu cargo especificamente, né, em especial, passa pela... Você tem que ter essa habilidade, você como ministro-chefe está em um lugar de intensa coordenação, né, de necessidades, de interesses, tem demandas múltiplas para lá e para cá, que o público geral nem sempre enxerga como política formal, nem tampouco como habilidade de negociação. Enxerga, para usar um português mais simples possível, enxerga como chantagem. Até porque muita gente chegou no debate político só agora, sem grande formação histórica sobre, ou seduzidos pelo tempo de impeachment, de golpe, ou pelo bolsonarismo, ou porque são jovens demais e foram criados nessa desinformação que se mistura com ódio, né? E aí fica cheio de certeza, acaba infantilizando a conversa, o debate político, e entende a política como chantagem. Mas ainda assim, não é totalmente sem razão, né? O jogo de xadrez que a gente vê hoje, na política do Brasil, parece mais, não sei, parece mais descarado, parece menos preocupado em disfarçar os interesses reais do que já foi um dia. Vou te dar um exemplo. Cai a Ana Moser e todo mundo fala abertamente do que se trata a queda da Ana Moser. Todo mundo sabe por que caiu a Ana Moser. E a vida segue. A gente está meio resignado com esse tipo de manobra política. E o público... essa pergunta que eu te faço, né? Será que o público está mais certo do que já esteve antes nessa percepção que tem? Eu não sei se o corte é o pós-Eduardo Cunha, eu não sei se existe um momento de corte, mas será que dá para afirmar que o Brasil vulgarizou esse conceito de articulação política e vulgarizou tanto ao ponto da gente chegar num lugar que essa leitura de que a política se opera com chantagem já deixou de ser uma coisa para os infantis do debate e virou uma coisa legítima, uma coisa que a gente deve mesmo encarar a política como operando nesse lugar, um lugar que eu acho, né, não tenho dúvidas que é um lugar inadequado, um lugar que a gente não deveria estar, mas às vezes eu suspeito que a gente esteja nele. Ó, Leandro, eu acho que a gente está em vários lugares, sabe, Leandro? Assim, eu acho que, né, você tem processos que eles acontecem
quase que de forma simultânea, concomitante, muitas vezes contraditórios, né? Eu acho que nós temos um processo assim, que eu considero rico, que é das pessoas, do debate político, muitas vezes acirrado, muitas vezes até pouco civilizado, tem entrado com uma presença muito maior no dia a dia das pessoas, né? E eu acho interessante, por exemplo, eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula no segundo governo, né, do presidente Lula, fui no primeiro governo, fazia parte aqui da coordenação política, tudo, fui um ministro quando tinha 38 anos de idade, o Lula teve a ousadia de me botar como ministro da coordenação política para cuidar do Congresso Nacional com 38 anos de idade, e te dar um exemplo, assim, era muito raro alguém se afirmar como uma pessoa de direita naquela época, sabe? Muita gente que era de esquerda não se afirmava como de esquerda e quem era de direita ninguém falava, você não via ninguém, né? E você tem um processo de acirramento do debate, da polarização, que é interessante, assim, eu senti isso já na legislatura anterior, a gente sendo oposição ao Bolsonaro, lá na Câmara dos Deputados, assim, continuo sentindo isso aqui no governo, que é as pessoas se afirmarem, eu sou de direita, eu sou de extrema direita, né? As pessoas tem vergonha de falar que eu sou de esquerda, né? Eu acho que o debate sobre o tema do racismo, né, entrou com muita força no debate público, o tema das mulheres, né? Então eu acho que tem um momento que é muito positivo de afirmação de identidades políticas, de projetos, de enfrentamento sobre isso, né? Então acho que estou falando que isso eu acho que é um movimento positivo que acontece hoje. Você tem um outro movimento que eu acho que é muito ruim, que é essa coisa da fragmentação dos partidos políticos em si, né? De uma certa dissolução mesmo, né? Alguns se dissolveram, você pega o PSDB e acabou, né? Você pega partidos que representaram projetos nacionais em algum momento da nossa redemocratização que desapareceram. No Congresso Nacional você não os vê mais, né? E você tem uma fragmentação enorme de vários partidos, né? Que são, às vezes, lideranças ou agrupamentos que não representam construção de projetos nacionais. Eles até têm projeto local, mas muitas vezes interesses específicos, interesses econômicos, interesses de uma realidade, né? E isso faz com que você tenha uma diluição muito grande, e acho que isso sim abre espaço. Não necessariamente chantagem, às vezes é chantagem, sim, mas às vezes é tentativa de ocupação de espaço, né, de defesa de determinado interesse, e que acaba se explicitando mais. Quando você deixa de ter projetos nacionais, né, você passa a ter a negociação num certo varejo de interesses legítimos, alguns bastante legítimos, outros menos legítimos, né? Então, isso eu acho que é um movimento negativo hoje. E você tem uma herança disso que você estava falando, assim, de um turbilhão político que aconteceu no país, desde o processo do impeachment, né, o que foi aquele processo do impeachment, e depois do que foi o governo Bolsonaro, né, que foi de um lado, foi uma terceirização completa do exercício da política, ao mesmo tempo era um presidente que criava conflito todo dia criava um conflito, seja com o Congresso, com o Judiciário, com a imprensa, com os movimentos, né? E uma forma de atuação do parlamento onde teve um aumento bastante importante do poder decisório, sobretudo em torno do orçamento, de medidas, de ações, né? Então, até você reconstruir isso, eu falava desde o começo que a gente estava fazendo uma espécie de programa de reabilitação institucional, né? Um rehab aí das relações institucionais no país, né? E o esforço é esse, é um esforço que em alguns momentos vai significar a construção de frentes pautadas em projetos políticos. Por exemplo, eu quero te dizer assim, muito sinceramente, sabe, assim, o dia 8 de janeiro permitiu traçar uma linha aqui na relação com o Congresso Nacional, com o Judiciário, com governadores e prefeitos, né?
e uma linha muito nobre, na minha opinião, que é o seguinte, quem teve do lado, né, planejou, executou, financiou ou passou pano para os atos golpistas do dia 8 de janeiro, né, e quem teve resistindo a isso, ou cuja participação e articulação foi fundamental para estancar aquela tentativa de golpe. Isso é uma linha, na minha opinião, nobre, ainda mais eu que sou filho do Anivaldo e da Marcileia, que foram dois jovens que lutaram contra a ditadura, e meu pai foi preso, torturado, minha mãe teve que fugir, eu nasci no meio dessa história toda. Salvar a democracia brasileira é algo nobre, né? Então ali se constituiu uma linha que inclusive trouxe para o campo de salvar a democracia vários atores políticos que inclusive participaram do governo anterior, né? Então eu acho que tem movimentos que são extremamente nobres, né? E dessa composição política, de atração política, né? Que foi de salvar a democracia. Segundo, tem uma agenda de votações no Congresso, econômica, social, por exemplo, né? O nosso objetivo nesse primeiro ano era, né, reequilibrar o ambiente econômico do país. Então, para isso, votar a reforma tributária, o marco fiscal, medidas que combatem a sonegação, que aumentam a arrecadação, né? Segundo objetivo era recriar vários programas sociais. Foram 42 recriados, uma parte deles dependia de votação no Congresso, Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, né? Terceiro objetivo era ajudar a reposicionar o Brasil no mundo. Então precisava aprovar no Congresso Nacional a adesão da Bolívia ao Mercosul, aprovar as missões internacionais do presidente Lula, dos parlamentares irem, ajudar a sustentar essa posição, né? Reforçar essa ação. E o quarto objetivo político era salvar a democracia, que era 24 horas depois da tentativa de golpe de 8 de janeiro, ter os 27 governadores aqui defendendo a reação, 48 horas depois precisava aprovar na sessão do Congresso Nacional a intervenção federal que foi feita no DF, não deixar que a CPMI, que foi criada, né, sustentasse aquela teoria terraplanista de que os culpados pelo dia 8 de janeiro era o Congresso Nacional, o Judiciário, a imprensa, né? E usar a CPMI para evidenciar a existência de uma organização criminosa contra a democracia que foi chefiada pelo Bolsonaro, né? E não deixar que a CPI do MST criminalizasse um movimento, né? Para esses 4 objetivos, então tinha uma agenda de objetivos. Para esses 4 objetivos, nós tivemos votos, inclusive, de partidos que apoiaram o Bolsonaro, né? Que tiveram junto com o Bolsonaro, mas que, a partir do dia 8 de janeiro, resolveram vir, né, para esse esforço de salvar a democracia e do cumprimento desses 4 objetivos. Então, você tinha uma linha que era salvar a democracia e resistir ao dia 8 de janeiro, e uma agenda, né, relacionada a isso, né? Então, acho que isso sustenta, sim, vários movimentos, inclusive de composições, né? Digo para você, não foi fácil trocar na Moser, para o presidente Lula não foi fácil, para todos nós não foi fácil. Eu vi o seu post no dia, inclusive você citando a reunião que você foi em São Paulo, né, da candidatura do Guilherme Boulos, e a Ana Moser tinha tido a fala mais consistente, mas também você faz essa troca com um certo compromisso, uma certa diretriz do presidente Lula, e vai acompanhar isso, que você está trocando alguns jogadores, mas a estratégia do time tem que continuar. O objetivo tem que continuar. O programa aprovado ali pelo Ministério do Esporte tem que continuar. E, sinceramente, eu acho que o Fufuca, que é o deputado que assumiu, lógico, não tem as mesmas características da Ana Moser, não vai substituir a Ana Moser, mas vai dar conta de concluir esse programa, né? Eu acho que isso nós vamos ter e vai ser acompanhado de forma permanente a execução disso, né? Eu acho que o que sustenta, né, o nosso esforço, o que faz com que eu todo dia fico até 1h30, 2 da manhã em reunião, acordo 6 da manhã para dar café para minha filha, depois venho para cá. O que faz eu vim todo dia com vontade, disposição para enfrentar isso, é um pouco a
a convicção, né, a experiência de que nós estamos num momento importante para salvar a democracia do país e temos uma agenda política junto ao Congresso Nacional, junto com os governadores e prefeitos, junto à sociedade, né, que sustentam, eu acho, aquilo que a gente apresentou durante as eleições. Perfeito. O Padilha, você citou 8 de janeiro, né? Citou certos limites, e 8 de janeiro você estava chegando de volta à composição de um governo que você deixou certo dia lá atrás, né? A pergunta que eu vou fazer de maneira resumida é: o quanto essa cadeira mudou, quantos espinhos novos tem nessa cadeira do Lula 2 para o Lula 3, né? O que mudou? Mas faço um acréscimo, né? Não dá. A seleção de 70 não teria tantas estrelas, ao contrário, assim, né? Damares, Osmar Terra, Weintraub, Ricardo Salles, Moro, Paulo Guedes, Ernesto, os militares todas. É uma espécie de seleção de 70 ao contrário, né? Então eu queria, além de saber dos espinhos da sua cadeira, saber se dá para a gente colocar os olhos ou no meio ambiente, ou na saúde, ou na educação, para falar assim: cheguei em Brasília, governo novo, qual setor da política brasileira estava com o orgulho mais ferido? Qual terra estava mais arrasada? É possível apontar um setor? Cara, primeiro assim, quanta coisa mudou, viu, Leandro? Deixa eu contar uma coisa, porque a gente está batendo papo, acho que é legal eu poder contar isso assim para você e para quem está nos ouvindo, né? Como você bem falou, assim, eu fui ministro da coordenação política no segundo governo do presidente Lula. Então, antes de ser ministro da Saúde na Dilma, eu fiquei com o Lula até o dia 31 de dezembro de 2010, quando ele saiu aqui. E nosso espaço, a nossa sala do Ministério das Relações Institucionais é o mesmo lugar que eu continuo ocupando aqui hoje, né? E quando a gente decidiu, né, o presidente ali na transição, ganhou a eleição, íamos tomar conta aqui do Palácio, ocupar, distribuir os espaços, ele falou assim: eu quero que todo mundo ocupe os mesmos espaços que eu ocupava antes, né? E eu falei: poxa, eu vou, e eu falei assim: eu quero estar na mesma sala, porque deu sorte naquele momento, sou meio supersticioso, vai dar sorte de novo. Qual foi o meu primeiro choque ao entrar na sala, né? A sala mesma, sabe? Tinha um outro móvel mudado, assim, mas qual que é o primeiro choque? Tem uma parede, depois até a gente vai te mandar foto, assim, de onde é a mesa, assim, mesa longa de reunião, aqui na sala que fica aqui do lado, o gabinete mesmo, principal, aqui é uma sala de reunião. Assim, o painel, a parede era um painel com fotos dos ex-presidentes do SNI, sabe? Vinha desde todos os caras que compuseram aí a ditadura militar, e terminando com a foto do general Heleno, porque a sala que ocupo hoje é exatamente a sala que o general Heleno ocupava durante o governo Bolsonaro, né? Então a primeira coisa, deu até um arrepio ali, assim, sabe? Eu que sou filho de quem foi torturado durante meses, né? Meu pai e a minha mãe que até os 4, 5 anos de idade a gente não tinha um lugar fixo para morar, porque a gente estava fugindo da repressão, tudo o tempo todo, indo de um lugar para o outro. Tive a alegria, né? Minha mãe é alagoana, então tive a alegria de, aos 3 anos de idade, morar em Maceió, por onde você anda, aí durante um ano ficar em Maceió, tudo. Então, primeiro essa sensação de a gente estava entrando num espaço, o quanto era marcante a ocupação daqueles caras que estavam, e o quanto que eles fizeram questão de deixar os seus rastros, sabe? E eles tinham tudo para tirar os quadros, né? Podiam ter tirado os quadros, tinha uma estante de livros que era horripilante, os livros que tinham, sabe? Mas eles faziam questão de deixar os seus rastros, suas marcas, deixar que a gente tocar em todas as nossas feridas, né? Então eu acho que primeiro isso, né? Segundo, muita coisa mudou, e espinhos novos é essa relação, né? Seja com o Congresso Nacional, com governadores e prefeitos, que é uma relação com o Congresso Nacional absolutamente, né, fragmentada, distorcida de um governo anterior que, de um lado, gerava conflito o tempo todo. Então, você tem um grau de desconfiança
de membros do Congresso Nacional, mesmo aqueles que a gente conhece, né, que eu conheço há anos, né, ou que foram aliados do governo Bolsonaro, eles têm um grau de desconfiança no dia a dia de que o governo vai criar algum conflito, alguma coisa o governo vai fazer, alguma traição, alguma confusão vai criar, sabe, alguma rasteira vai dar o tempo todo, mesmo aqueles que eram aliados do Bolsonaro, que ocupam postos chaves em relação a isso, né? Então, você estabelecer uma relação de confiança com esses atores, né? Acho que é um outro espinho enorme a fazer. E das áreas, né? Eu acho que tem uma área que é muito forte isso, Yamin, que é a área da cultura, né? Porque nem o Ministério da Cultura eles preservaram. Foi destruído o Ministério da Cultura. Então, recriar um Ministério da Cultura, né? Então, que a nossa querida ministra Margarete Menezes, porque as pessoas cria o Ministério, o presidente vai lá e assina a medida provisória, cria o Ministério, nomeia uma ministra, o pessoal pensa que é no passo de marcha, está tudo criado. Não, você tem que montar o Ministério, você tem que ter gente que opera o Ministério, parte administrativa, tem que ter lugar para o Ministério, tudo isso teve que ser recriado, né? Você está aqui a área da cultura, que é uma área de disputa política, de valores, né? Não à toa o Deleuze falava, né, que as ditaduras, os governos autoritários querem corpos tristes, né? Porque eles sabem que a alegria é transformadora, né? Que a alegria nos leva onde a tristeza nunca nos levará, né? Então, que por isso os governos autoritários têm um papel sempre de destruir a cultura, porque sabem o quanto que o espaço da cultura, o espaço de construção de identidade, mas também de manifestação, às vezes corporal, da alegria de ir para lugares onde você nunca foi, de imaginar lugares onde você nunca foi, de criar novas realidades, situações, de explodir, né, a identidade e a diversidade cultural do nosso país. Então, eu acho que tem uma área assim que terra arrasada total, é a área da cultura, né? E todas as outras áreas têm cicatrizes muito fortes, né? A área da saúde, que eu acompanho muito o trabalho da ministra Anísia e acompanho toda a reconstrução que ela está fazendo, né? A área da educação, o ministro Camilo Santana, que traz a experiência mais exitosa de política pública de educação do país, que é o governo do estado do Ceará, que ultrapassou vários governos, né? É uma política que vem sendo construída desde lá de trás, ali, desde o Ciro Gomes, o governador, né? E ultrapassa vários governos, né? Décadas, e que tem os melhores resultados educacionais do país. Então o Camilo traz isso, chega no Ministério da Educação, um desmonte total, né? O bolsonarismo chegou a tentar transformar os professores em inimigos públicos número 1, né, do povo brasileiro, né, tentando jogar as famílias contra os professores, a sociedade contra os professores, né, tentando botar todos os problemas baseados do país nas costas dos professores, né. Então, eu acho que em todas as áreas a gente vai ver muitas feridas, né, um esforço enorme de reconstrução, e é difícil, viu, porque destruir é muito mais rápido do que construir e reconstruir, né? Mas estamos enfrentando todas as pedras, tirando todos os espinhos, né? Sabemos que não fizemos tudo, a gente precisa fazer muito ainda, né? Sabemos que provavelmente em 4 anos não faremos tudo, né? E o Brasil nessa transformação permanente, né? Porque de um lado é você superar o que foi a tragédia dos 4 anos de Bolsonaro, e já antes, né, o que foi o governo Temer, o chamado teto de gastos, a política de ajuste fiscal que eles fizeram. De um lado é superar isso, mas ao mesmo tempo o desafio enorme de se deparar com um novo país, né, com novos desafios, sociedade que mudou muito, né, então muita batalha pela frente. Padilha, eu não quero nem posso tomar muito mais o seu tempo, a gente já está aqui com meia hora. Mas se tiver bom, vamos continuar. Se tiver bom, vamos continuar. A gente está com meia hora, um pouquinho de papo, mas que
retalhei aqui o meu roteiro. Tem uma questão que eu realmente não posso deixar de te fazer, é a que eu faço agora. Queria te ouvir especificamente sobre dois trabalhos, sobre duas pautas que estão sendo tocadas em Brasília. Seriam três, eu ainda me engasgo com a Comissão da Verdade, tá? Eu ainda acho que o Brasil não encerrou essa etapa, né? O rebote, a ressaca da Comissão da Verdade foi grande demais, a gente sabe que o vespeiro é grande demais. Só que eu acho que a gente não foi até o fim disso. A Comissão da Verdade é uma comissão, no meu ponto de vista, inacabada. A atribuição de culpa inequívoca, uma literatura jurídica que fosse realmente indiscutível, oficial, com começo, meio e fim, isso para mim ainda faltou. Mas vou deixá-la de lado, a não ser que você queira falar sobre ela, e vou te perguntar sobre CPI do golpe e CPI da Covid. O caminho vai ser o mesmo, será? A sua sensação, você vê ao seu redor sinais de que a gente vai ter energia suficiente para atribuir culpa com começo, meio, fim, com literatura jurídica? É claro que tem gente que espera de vocês ação com o estômago, e é óbvio que essa não é a solução. Mas para muito além do estômago, né? Para as cabeças, para as mãos, para a letra jurídica, será que a gente vai ter começo, meio e fim nessas duas pautas? Eu diria a CPI do golpe com certeza, né? Porque ela acontece num ambiente político, institucional, completamente diferente do que aconteceu a CPI da Covid, né? A CPI do golpe, ela acontece numa ação concomitante com a Polícia Federal agindo, com o Supremo Tribunal Federal agindo, com a imprensa cobrindo, a imprensa em geral, né? Desde chamar aqui o pessoal chama de mídia alternativa, até a mídia tradicional, cobrindo a CPI do golpe de forma diferente. Eu não tenho dúvida nenhuma que o relatório final, né, eu acho que a PGR vai ter uma postura diferente do que teve em relação à CPI da Covid. Os próprios instrumentos do relatório final contribuem para a continuidade de apurações pela Polícia Federal, pelo STF, né? E eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter resultados concretos da CPI do golpe em tudo aquilo que ela conseguiu apurar, né? Tem coisas que ela não conseguiu apurar no total, mas que a Polícia Federal está indo atrás, o Supremo Tribunal está indo atrás, que é, por exemplo, os financiadores. Ela aponta vários financiadores, ela consegue identificar vários financiadores. Mas ela não conseguiu apurar a extensão, né, maior dos financiadores, mas a Polícia Federal vai atrás, a gente não vai descansar enquanto quem planejou, quem financiou e quem executou, né, todos os atos contra a democracia não sejam devidamente punidos, né? Então, eu acho que ela vai ter um resultado muito mais concreto e efetivo. A CPI da Covid, ela teve um impacto muito importante, ela ajudou a mudar o enfrentamento da pandemia, na minha opinião, né? E sinto isso enquanto médico infectologista, ex-ministro. Tem coisas que nós conquistamos ao longo do enfrentamento da pandemia, inclusive o tema das vacinas, por conta também da exposição que foi feita pela CPI da Covid àquela situação. Então, acho que ela tem resultados práticos no enfrentamento a pandemia, mas ela teve limitações institucionais, né, por conta da postura do governo que estava e que não contribuía para a apuração, a própria postura da Procuradoria-Geral da República de não dar andamento, né, ao processo de denúncia. Então, eu acho que, de fato, nós temos ambientes institucionais diferentes, políticos diferentes, então a gente vai ter resultados diferentes para cada uma delas, né? Mas eu acho que é fundamental isso que você falou, de que elas produzam também políticas desse tema do tema da memória, né? Que dialoga um pouco com o tema da Comissão da Verdade, né? Que é você ter, né, difusão disso, isso entrar nos conteúdos da formação, os conteúdos curriculares, né? Eu acho, por exemplo, você tem que contar a história nas escolas do que foi o 8 de janeiro, né, essa tentativa do golpe, de uma forma diferente, para suscitar desde o começo ali, na sociedade como um todo, né, uma reação em ojeriza ao que foi a atitude golpista. Vai ter que estar lá no marco ali, não pode ser sabe aquela coisa que a gente tinha na história, às vezes só de uma citação rápida de uma tentativa de golpe, né, um golpe contra a democracia. Não, acho que tem que ter
né, capítulos dos estudantes têm que aprender, as próximas gerações têm que aprender para que isso nunca mais aconteça, né? O que foi a preparação do dia 8 de janeiro, o fato de ter sido semeado, o ódio do jeito que foi semeado, as várias tentativas que aconteceram, né? Então essa coisa da memória é fundamental, a mesma coisa em relação à Covid, né? E eu acho que nesse sentido a Comissão da Verdade, ela teve eu acho que não concluímos ainda todo o esforço que teve, né? Eu acho que de fato, né, tem várias ações ainda a serem feitas, decorrentes daquilo que já foi construído, né, daquilo que já foi evidenciado pela Comissão da Verdade, para que a gente não corra o risco nunca mais, né, de ter episódios como aquele da ditadura militar. Eu te agradeço imensamente, Padilha, não pelo papo aqui apenas, mas pela companhia já de alguns anos que a gente tem, a companhia Você Me ouve a Central 3 nos podcasts, e eu te ouço, te assisto, acompanho o seu trabalho. Isso, para mim, me honra demais. Quero dizer que coincido com isso que você acabou de nos dizer sobre o quanto a CPI da Covid, de alguma forma, ajudou, inclusive ao brasileiro médio, as pessoas no Brasil terem mais consciência de como funciona a saúde pública e terem, a partir daí, mais tolerância, mais respeito, mais entendimento de que aquele postinho que parece pequeno, aquele UPA, aquele pronto-socorro que parece pequenininho, que parece defasado, na verdade ele é muito importante e ele precisa ser bem tratado, respeitado, ele está lá para dar um suporte super válido para você. Eu acho que o brasileiro mudou a maneira como enxerga a saúde pública desde então. E, puxa vida, eram tantas coisas a mais para a gente falar, poderia passar um tempão aqui, mas vou mandar um abraço para você. Hoje, de novo, ministro-chefe, né, mas também médico, também professor, né? Veja você que eu me tornei universitário, Padilha, em 2003. Entrei na faculdade em 2003, no primeiro ano do Lula, né? Fiz dívida. Os primeiros 6 meses eu fiz dívida, não paguei as mensalidades, aí foi formando aquela bola de neve, aí veio o FIES, uma porcentagem bem generosa de desconto para a gente pagar depois de formado. O débito só acabou em 2013, veja você que foram 10 anos pagando, mas paguei. E esse é um dos momentos mais legais aqui que eu tenho para contar. Essa conversa aqui certamente é uma das mais legais que eu tenho para contar, do diploma em diante, do diploma para cá. Quando em 2003 entrei na faculdade, tinha em 2002 votado no Lula, ainda era um menino, ainda era um menor de idade, e votei no Lula, não tinha tanta certeza do que era o mundo, não tinha nem tanta certeza de como seria meu caminho político, não sabia exatamente o que era a jornada de alguém como Lula. Eu ainda estava tateando o mundo político, ainda era um cidadão em construção. Você, como criança que teve os pais que teve, que viveu dentro ali de uma situação muito mais tensa, muito mais clara, né, muito mais difícil também de se lidar, certamente tem mais memórias, tem outras coisas para contar do seu período de criança, de juventude, de mocidade, mas isso talvez a gente converse um dia, um momento, tomando uma cerveja, ou em outro episódio aqui do Monolito. Vai ser sempre um prazer conversar com você, viu, Padilha? Poxa, Yamin, eu que agradeço, para mim é uma honra e é um prazer mesmo, cara, assim, conversar, dialogar com vocês. Você que fez FIES, hoje o presidente Lula sancionou aqui uma lei, né, que a gente batalhou muito ali para aprovar no Congresso Nacional, foi encaminhada pelo governo, de renegociação do pessoal que está endividado com FIES, aí pode renegociar em condições muito boas, a parte 100% juros da dívida, tudo. Então, pessoal que está aí no FIES, nessa batalha que foi tão importante aí para o Yamin, que estiver ouvindo a gente, entra no site do Ministério da Educação, bate na porta da Caixa Econômica é o desenrola do FIES, viu, Yamin? Então, o pessoal aliviar essa dívida, essa situação aí, para aliviar o bolso e ter um estímulo maior ainda para se formar, que é algo tão transformador para todos nós, viu? Eu continuo como médico, né? Porque a gente não deixa de ser médico nunca. De vez em quando tem que atender o pessoal aqui.
Eu gosto muito de ser professor também. Infelizmente, aqui no Ministério, eu não consigo mais ter a rotina que eu tinha, mesmo como deputado federal, de separar minha segunda-feira à tarde, minha sexta-feira o dia inteiro para estar junto, mas eu faço questão de continuar orientando alunos e alunas na pós-graduação. Então, de fim de semana, eu pego aí 1 hora, pelo menos 1h30, para cada aluno, converso, às vezes por vídeo, tudo, a gente está orientando o pessoal no mestrado e no doutorado, né? O quanto que isso é transformador, eu acho, na vida das pessoas, não só para quem é estudante, não, mas para quem dá aula, quem é professor. Tenho certeza absoluta que você transformou muito professor e professora e talvez até a sua instituição de ensino durante o período que você estudou, né? Então, dizer que é uma alegria, viu, Yamin, tá aqui contigo, conversar com você. Pena que a gente não teve tempo para falar de futebol. Queria muito falar de futebol também, de falar de cultura, de samba, de música, que eu sei que vocês gostam muito também, sempre falam bastante sobre isso, mas isso fica naquela cerveja que você está me devendo, você sabe disso, né? Porque você anunciou que ia tomar uma cerveja aqui no dia da posse do presidente Lula. Onde está você, Leandro Yamin? Mas você não pôde vir para cá. E eu também estou te devendo de pintar um dia em Maceió aí, ou quando você estiver em São Paulo, a gente fazer essa cerveja para bater papo, conversar, refletir, quem sabe sai coisa boa de política pública e para o mundo aí. Obrigado, Alexandre Padilha. Apoia.se/Central3 é o financiamento coletivo do estúdio da Central 3, que é um estúdio independente. Eu agradeço a você que fez companhia para mim e para o Padilha nesse tempo de episódio do Monolito, e a gente não demora em voltar com uma nova entrevista, com um novo papo. Valeu demais, um abraço.